gente vai abrir esse papo matinal, olha aqui, na política. A pastora Damares Alves, que é assessora parlamentar do senador Magno Malta, pode ocupar o posto de ministra de Direitos Humanos e Mulheres. Ela é antagonista do movimento LGBT e luta contra a legalização do aborto. Vamos lá, Caio, começar contigo. Muito bom dia, rapaz. A gente falou aqui bastante sobre as bandeiras da comunidade LGBT, esse assunto já veio à pauta do Morning Show em alguns momentos, falamos a respeito, refletimos. Eu quero centrar agora o foco dessa nossa conversa na questão específica do aborto. Faz sentido aí, na tua opinião, ter uma chefe de ministério com foco nas mulheres? Alguém que seja contra a legalização do aborto? Vamos lá, a gente vai abrir essa discussão, antes tem o teu comentário. Tá certo, bom... Para a maioria da população faz sentido, né? Eu peguei os dados aqui do Datafolha de 2018, né? 59% dos brasileiros são contrários a mudanças na legislação do aborto. E a variação em relação à criminalização é muito pequena. 58% apoiam a criminalização do aborto ainda aqui no Brasil. Então, a livre prática do aborto, ou como eu chamo às vezes o aborto por conveniência, ele só é defendido por 14% das pessoas. Então, assim, é de fato uma minoria estatística, né? Aí tem um aspecto, né? Muita gente fala que isso é uma pauta das mulheres. Eu resgatei aqui um artigo excelente do professor Alexandre Borges para a Gazeta do Povo, e ele retoma uma outra pesquisa do mesmo instituto, do Datafolha, à época daquela epidemia de Zika, né? Então, quando a opinião pública estava muito sensibilizada com a questão dos fetos anencefálicos e tal. Mesmo à época, durante a epidemia de Zika, 58% dos brasileiros se disseram contra o aborto, mesmo com risco de microcefalia do bebê. A rejeição ao aborto sobe para 61% entre as mulheres, contra 53% dos homens, né? Ou seja, o que nos leva a... qual a conclusão óbvia disso? Que o aborto não é necessariamente uma pauta feminina ou das mulheres, certamente é uma pauta feminista. Então esse é o primeiro ponto, né? Aqui só para a gente retomar, né, o aborto aqui no Brasil ele é autorizado em 3 casos, 2 por legislação e 1 por jurisprudência, né? Então é estupro, risco de vida à mulher e no caso de anencefalia, que em última análise provoca a inviabilidade da vida extrauterina, né? Não existe no nosso ordenamento nenhum direito absoluto, né? Nem o direito à vida, né? Tem algumas situações excepcionais, tipo legítima defesa ou estado de guerra, que permitem aí a flexibilização desse direito, mas o fato é que a vida, né, enquanto garantia fundamental, ela se sobrepõe aos outros direitos, e isso é uma grande conquista da humanidade e da civilização. Para mim, isso é uma pauta, inclusive, de direitos humanos, né? O primeiro direito de todo ser humano é sobreviver e viver. E eu nunca entendi como isso não foi uma pauta da esquerda, porque não tem nada mais inclusivo do que você permitir que alguém nasça, né? E eu tenho muita dificuldade mesmo, Edgar, de entender como que interromper uma vida humana seja uma política progressista e não um grande retrocesso humanitário. Deixa eu colocar uma questão para jogar aqui para vocês também falarem a respeito. Esses dados que você traz dessa pesquisa, talvez eles incorram numa questão que a gente pode discutir aqui. Se você falar, você é a favor ou contra o aborto? Né, você colocar essa pergunta, ou você colocar a seguinte questão: você é a favor que a mulher tenha o direito de decidir sobre o seu próprio corpo? Temos duas questões aí, exatamente essa de questão. Colocação que pode induzir esses números da... Estou levantando aqui pra gente falar, hein? Esses números da pesquisa. Então, a favor do aborto, ninguém pode ser, em sã consciência, vamos lá, a favor do aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Mas ninguém quer fazer um aborto. Mas eu sou a favor de garantir o direito coisa que a pessoa mulher, queira fazer, que a pessoa em nenhum momento decida ela decide sobre o seu corpo. A questão é, o aborto já existe. Ninguém precisa pensar se é a favor ou contra do aborto. Até porque eu acho também muito curioso que os homens queiram legislar sobre o corpo das mulheres sem saber o que se fala. Especialmente quando não se fala do aborto dos homens, né? Da quantidade de homens que abusam das mulheres ou que simplesmente abandonam as mulheres grávidas. Esse tipo de aborto ninguém fala. A questão pra mim é de saúde pública. O aborto já existe. E ele vai continuar existindo clandestinamente, se quer queira essa ministra religiosa, o Bolsonaro, sua mãe, meu vizinho ou não. Então a questão é, como fazer para que... prejudicando as mulheres que não têm grana. Porque Exatamente. quem tem grana
faz aborto em clínica melhor, com Exatamente. um médico que faz isso há anos, e é isso. No dia seguinte, eu vou usar uma expressão que eu já ouvi, vai fazer esteira na academia. Exatamente. A questão pra mim é como diminuir os riscos pra essas mulheres que praticam aborto clandestinamente. A gente sabe, inclusive, já que o Caio fala tanto de estatísticas, a gente tem países desenvolvidos que legalizaram o aborto e se a gente for analisar essas estatísticas de maneira mais detida, a gente vai ver, inclusive, que o índice de mulheres morrendo por causa de aborto diminui significativamente, e mesmo o índice de prática de aborto Porque se diminui. você começa a falar Você desse assunto e discute. das consequências disso, né? O aborto é um grande tabu. Até falar aqui, por exemplo, que você é a favor da legalização do aborto, pode atrair haters e dar essa impressão, como o Caio dá aqui, é o ponto de vista dele, de que sei lá, você tá ferindo o direito de existência, etc e tal. Eu já falei aqui a minha posição 60 milhões de vezes, que eu percebi no andar da minha vida que eu nunca conseguiria fazer um aborto, mas que eu já acompanhei amigas que fizeram, já acompanhei casos de mulheres que não tinham grana e que acabaram no sistema público, tendo que dar satisfação a respeito de um aborto mal feito, para conseguir ser atendida, né, com hemorragia. Eu já acompanhei muitos casos desses e eu acho que é muito injusto com a mulher ela ter que estar na ilegalidade num momento tão sensível que traz diversas cicatrizes, não só físicas como psicológicas. Se não fosse um tabu, se fosse um problema de saúde pública tratado em aberto, essas consequências iam ser muito mais divulgadas, sabe? As pessoas iam ter maior ciência de que isso não é tão fácil. Ninguém vai lá e fica fazendo um aborto por mês, Ninguém gente, quer como ficar matando falam aqui. criancinha. Ninguém quer fazer isso, é horroroso. A pessoa fica com essa carga pro resto da vida pensando nisso. O nosso país é um país católico, religioso. Isso é pecado, gente. Tipo, seríssimo. A pessoa que é religiosa, se fizer um aborto na vida, vai ficar a vida inteira pensando nisso, se sentindo julgado. E outra, se o Estado é laico, não são fatos aí da religião, do que acham ou não o catolicismo, ou a pastora, Pentecostais, ou o judaísmo, o que quer que seja, que tem que reger um problema que é real e que já existe e que só fere quem não tem grana. E é uma questão moral, de fato é uma questão moral, muito atrelada a uma questão religiosa, mas para além disso a gente tem que encarar o aborto como uma questão de saúde pública, gente. Ninguém quer matar criancinha, ninguém quer ver criancinha morta. Mas acontece que a maior prova de que isso é uma questão moral e que não é pensada de fato pela população é que o Caio traz aqui que mesmo em caso de anencefalia, as pessoas não querem que o aborto seja praticado, mesmo sabendo, no caso da microcefalia. Isso, mesmo no caso de ter o vírus da Zika e a criança for nascer com algum problema, inclusive com risco de vida. Que eu queria só fazer um contraponto, porque é o seguinte: do meu ponto de vista, minha argumentação nesse sentido nunca é religiosa, ela é moral. E a questão moral, ela antecede todos os argumentos que foram abarcados aqui. Porque o que a gente tem que definir, enquanto sociedade, é: o feto tem valor moral? Eu recomendo para o ouvinte da PAN um vídeo do Dennis Prager, da Prager University, sobre isso. Porque qual que é o... Não existe um consenso a respeito de quando acontece a concepção da vida. Então, não nem existe biológico. não existe um conceito jurídico a partir de quando que a vida humana se torna uma pessoa. Mas, por exemplo, a gente vive numa sociedade que tutela até os vegetais, a gente tutela o pau-brasil, a gente tutela os animais, a gente tutela os objetos, a gente tutela o passado, a memória. Então, assim, as coisas, elas têm um valor moral, né? Se você vai definir ele como um ser humano formado ou uma vida em formação, uma coisa é certa: o feto não é um objeto, né? Ninguém é proprietário dele. E certamente, se você vamos dizer assim, o propósito natural de viver e sobreviver... Ninguém é proprietário dele, mas ninguém se responsabiliza por ele, Caio, a não ser a mulher que vai carregar ele na barriga e ser mãe pro resto da tudo vida. bem, mas aí a questão que coloca o Estado vai se responsabilizar a por mãe isso? ou qualquer pessoa tem o direito de interromper uma vida humana. Essa é uma questão Mas moral quando é a que concepção antecede... da vida humana? Não, mas que é uma vida humana... Um embrião de 2 isso é dias é uma indiscutível. vida humana? Um embrião em nidação, ele já tem todos os elementos que diferenciam ele de todos os seres humanos. A diferença entre um feto de 1 semana e uma criança, um bebê de 1 semana, é simplesmente o decurso do tempo, né? E inclusive o bebê de 1 semana é tão inocente quanto o feto na barriga da mãe. Caio, ele não pode falar por si, né? Agora, se ele pudesse, eu desafio a gente a juntar
quantas pessoas forem, inclusive as mais pobres, né? Ou seja, as pessoas que nascem desamparadas, numa situação de adversidade, e perguntar para elas, vocês gostariam de deixar de existir? Ninguém vai aceitar isso. E sobre o seu argumento, Fefito, da questão de saúde pública, né? Não é porque um crime existe que a gente, que a melhor solução é legalizá-lo, entendeu? Então, assim, a questão é muito anterior. Ninguém quer interferir nos direitos reprodutivos da mulher, ninguém está palpitando sobre o útero alheio. Não se trata disso, se trata de proteger... Trata disso sim, Não, Caio. se trata de proteger uma vida inocente. Mas você nem sabe se essa vida ainda é vida, nem há consenso Não, sobre isso. lógico e outra, que há consenso. É uma vida. E é Você não sabe se ela é uma pessoa de direito. E é tão- O argumento é jurídico, e mas que é tão uma vida lá se perigoso, Caio, desenvolvendo. é tão perigoso partir para esse tipo de conceituação moral, porque daqui a pouco a gente está revogando aborto até em caso de estupro, porque a gente acha que mulher tem que carregar esse tipo de fardo. Eu já E a admiti gente aqui... coloca um fardo muito grande já sobre as mulheres desse país. Especialmente porque os homens abandonam elas, especialmente porque os homens já se acham proprietários do corpo dela, a tal ponto que a gente legisla, inclusive, sobre o futuro delas. Porque Por causa o filho, disso, a gente vai punir o filho feto define o futuro. inocente? Não é uma punição. É o que, na verdade, é o não bebê uma punição, inocente, você que, na nem verdade, sabe se é... ele ainda é uma vida. Não Olha aí. existir é a maior punição que tem. É como eu disse, é inclusivo você trazer as pessoas para o mundo. Não E se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer deixar de existir ou não, tirando os suicidas, né? Elas vão falar, não, eu não quero deixar de existir. Eu acho que todo mundo tem o direito de deixar de existir a hora que quiser, Caio. Essa é uma outra questão. Vamos, bom, a questão é sempre polêmica, Sim. gera opiniões, discussões vão se alongando. Parece um tabu eterno, né, nesse país. Eu só, inclusive em função disso, lembro que a gente teve o exemplo da eleição aqui dos candidatos, né, nessa eleição recente do Brasil, e muitos deles, inclusive do espectro de esquerda, ao serem perguntados sobre a questão do aborto, preferiram se abster, dizendo sobre a Constituição que já garante esses 3 casos, né, o aborto, né, a legalidade do aborto, e sugeriram, inclusive, a partir dessa decisão, que houvesse um referendo, um plebiscito para que a nação decidisse sobre esse tema que é tão caro e polêmico E sempre. tudo bem ser contra. Eu mesmo não tenho uma opinião formada e muito provavelmente se perguntado a priori, de imediato, eu vou dizer não sou a favor do aborto, mas eu tenho que entender que ele já existe, que mulheres morrem por causa dele. Acho injusto, sem legal. Vamos girar